Uma coisa que a galera me pede pra caramba é quais são os melhores livros pra eu começar a ler nos investimentos. Léo, eu não tenho condição de comprar um curso, eu não tenho condição de fazer nada além do YouTube, que é gratuito, e comprar alguns livros, ler livro em PDF. Como que eu começaria? E quais são os livros que eu deveria começar a ler? E quais são os livros que normalmente vai aparecer pra mim, mas faz mais sentido eu deixar este de lado, porque vai mais me fazer perder tempo? Eu respondo isso muitas vezes lá no Instagram, nos direct, muita gente pergunta. E aí o André deu a brilhante ideia de gravar um tier list sobre os melhores livros de investimentos que eu já li. Então, não coloquei todos os livros de investimentos aqui, mas grande parte dos livros de investimentos que vão mudar a sua forma de pensar, que vai mudar um pedacinho da química do seu cérebro pra você pensar de uma maneira diferente, estão aqui. Daí eu vou ranquear eles em livros obrigatórios para leitura, livros excelentes, livros mais ou menos, o que você não deveria perder seu tempo, e os livros são horríveis. E é óbvio que quando a gente fala de Brasil, pô, olha que doideira, né? A gente lê muito pouco, comparando com a média de leitura francesa e a média de leitura brasileira. Pô, os franceses leem 6 vezes, 7 vezes mais do que o brasileiro. E não só isso. Os livros que os brasileiros leem não são livros que estimulam raciocínio, não. Olha aí os top 1 livros vendidos na Amazon. É livrinho pra colorir, galera. Tem algum problema, livrinho pra colorir? Não tem problema nenhum. Pode colorir os livrinhos. Mas é óbvio que se você só colore livrinho, você ficará atrás de quem lê pra poder aumentar a sua percepção, pra poder aumentar seu conhecimento, pra poder aumentar a sua crítica, o seu pensamento, seu raciocínio lógico. Então isso aqui é uma crítica pra você aí que não lê. Porque eu não vou nem usar a palavra não gosta de ler, porque eu também não gosto. Ler cansa, é cansativo, é chato, ler é ruim. Só que, inegavelmente, a leitura traz muito benefício. Hoje eu tenho um conhecimento que considero acima da média, justamente porque gastei horas e horas e horas e horas lendo, horas e horas e horas e horas assistindo coisas, horas e horas e horas lendo artigos científicos, estatísticos, TCC de um monte de gente de economia, administração. Então, gastei tempo me transformando na pessoa que sou hoje. Se eu não tivesse gasto esse tempo, será que eu teria o conhecimento que eu tenho hoje? Será que eu conseguiria ensinar o que eu ensino hoje? Será que eu obteria os resultados que eu obtenho hoje? A resposta é mais uma pergunta retórica do que, né? Então vamos lá. A ideia aqui é que você saia deste vídeo com pelo menos os PDFs baixados dos livros obrigatórios, né? Ou então compre para honrar os autores aqui que realmente merecem honra, tá? A pior coisa que pode acontecer é um grande mestre, uma grande mente, um cara que descobriu muita coisa, desenvolveu um método, fez a diferença no mundo dos investimentos, ou em qualquer área que seja. Imagina o cara que descobriu a penicilina se ele não tivesse escrito o que ele tinha descoberto. Imagina o avanço que a medicina teria perdido se a Mary não tivesse testemunhado sobre o raio-x. Imagina. O que nos diferencia das outras espécies é passar conhecimento à frente através da escrita. Então hoje você consegue pegar todos os anos de experiência de todos esses caras através das escritas. E eles demoraram 80 anos. Você vai demorar, se ler de verdade, uma semana para ler um livro. Principalmente com a técnica que eu ensinei lá no Instagram. Eu deixei inclusive programado para fazer esse post depois desse vídeo. Então lá por volta das 7h30 vai sair post lá no Instagram. Você vai sair daqui, já vai lá no Instagram, @oleoalves, e vai entender como é que eu leio os livros mais rápido e como que você pode aplicar isso aí também, beleza? Então eu vou começar aqui pelos mais simples. Os primeiros livros que eu li também, tá? Eu lembro que quando eu comecei a ler, pô, não tinha nem dinheiro pra comprar livro. Sinceramente, tava cursando faculdade, pô, não conseguia comprar nenhuma coca, então não conseguia comprar livro também. E eu sei que muitas vezes isso aí vai ser a desculpa da pessoa de não ler. Tem vários livros desse aqui que inclusive é de domínio público, você consegue baixar os livros. Então, os primeiros livros que eu li foi O Homem Mais Rico da Babilônia, O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Do Mil ao Milhão, uns 5 anos atrás, cara, 4 anos atrás mais ou menos. E entre esses livros de iniciantes, sem sombra de dúvida, assim, o destaque absurdo, o nível, assim, do livro, o que mais fez mudar a minha mente, né, porque você pode ler os mesmos 5 livros e provavelmente você vai ter, sim, uma mudança de pensamento, de mentalidade nesses livros iniciais. Eu coloquei aqui poucos livros iniciais, justamente pra gente passar ali pra livros com mais base teórica, com mais técnica mesmo de investimento, pra você conseguir aprendendo. Desses livros aqui, o que é obrigatório pra toda pessoa ler, toda pessoa tem que ler esse livro, toda pessoa tem que ler. Se o seu nível já estiver muito alto, você também tem que ler esse livro. É O Homem Mais Rico da Babilônia. Na minha opinião, o melhor livro pra iniciante. O melhor livro pra iniciante. E aí, o Pai Rico, Pai Pobre, que é muito famosinho, né? O Pai Rico, Pai Pobre, que é muito famosinho. Na minha opinião, ele não tem tanto assim não, tá? O ensinamento é legal, você consegue ver lá, mas assim, O Homem Mais Rico da Babilônia é muito superior ao Pai Rico, Pai Pobre. Muito superior, muito superior. Então, se você tem que escolher entre um dos dois, aí você
seu tempo tá muito escasso, leia O Homem Mais Rico da Babilônia. Os Segredos da Mente Milionária também, fiquei pensando se ele é obrigatório ou excelente aqui, cara. Tá difícil essa votação aqui, porque o Andrezão, a gente pegou ali das nossas estantes de livro. Então, daqui desse estúdio e do outro estúdio também. E, pô, são só livro top, né? Eu não ia comprar livro ruim pra colocar na estante. Então, a maior parte desses livros aqui, eles vão se encaixar, na minha opinião aqui, eu vou ir voltando aqui, né? Mas vai se encaixar aqui num desses três. E aí, o Segredo da Mente Milionária, eu vou deixar ele aqui em excelente, porque ele até poderia cair no obrigatório, mas como tem o Homem Mais Rico da Babilônia, na minha opinião, o Homem Mais Rico da Babilônia é melhor, tá? É melhor do que os Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária também, na minha opinião, é muito bom, muito bom. Então, leria os dois, tá? Mas se tivesse que escolher, porque eu tô indo aqui em grau de importância. Dos mais simples, quais são os principais, os melhores, né? E aí, entrando aqui em Psicologia Financeira, na minha opinião, ele também é um livro excelente, que inclusive virou corte em um monte de podcast, né? Talvez no próximo podcast que eu vá, eu tento falar uma parte desse corte aí também, pra poder ter a minha cara falando desse corte também. Eu já vi todo mundo falando sobre esse corte do porteiro, que ganhava muito menos do que as pessoas pra quem ele abriu o portão. E no final, o porteiro morreu mais rico do que os caras que ele abriu o portão, porque ele tinha disciplina, porque ele tinha constância, né? Então, isso é um ensinamento muito importante. Você aprende isso aqui no Homem Mais Rico da Babilônia também. Então, o Homem Mais Rico da Babilônia, basicamente, ele é uma conjunção de todos esses livros, né? Inclusive, aqui o 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, também foi um livro que eu li na época dos livros ali que eu tava lendo, os livros mais básicos. Como eu comecei lendo, eu lembro que os dois primeiros livros que eu li foi O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Quando você lê esses dois livros aqui, pô, é tão completo o conhecimento que você tem ali, e O Homem Mais Rico da Babilônia de maneira, assim, absurda o jeito que ele explica, pô, os outros ficam realmente ali faltando um pedaço, né? O Thiago Nigro escreveu muito bem um livro dele sobre os 3 pilares de uma pessoa que quer ganhar mais dinheiro, que quer investir, é uma pessoa que é organizada financeiramente, que é você gastar menos, ganhar mais e investir. Então, os pilares. Na minha opinião, isso é um livro que sim, é libertador para quem não tem conhecimento nenhum. Mas o cara que consegue ler esse livro, ele também consegue ler esse aqui, ó. Não tem problema de complexidade de entendimento. E esse aqui, ele é muito mais completo, porque além dos 3 pilares, ele adiciona mais 7 pilares. E aí fica bem completão, realmente, o ensinamento. Deixa eu ver se tem mais algum aqui muito básico. Não tem mais nenhum básico aqui, então. Então, esse aqui seriam os livros mais básicos. Começaria por algum desses aqui. E o obrigatório desses básicos seria o Homem Mais Rico da Babilônia. Agora a gente vai passar pros de grau intermediário. Já deixa o like no vídeo, para esse vídeo chegar na maior parte das pessoas, para que as pessoas possam realmente tentar aumentar um pouco o seu nível de consciência sobre investimento, sobre dinheiro. Tenho essa concepção sobre o canal aqui, sobre geração de dividendos. Não é um canal tão simples de ser seguido, não é um canal tão simples. Talvez por isso que a gente não tenha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inscritos ainda, porque aqui o conteúdo não é tão raso. Você vê aí a análise de Auren que eu soltei, pô, todas as análises que eu faço são 30, 40 minutos, são poucas pessoas que se dispõem a isso, né? São poucas pessoas que se dispõem a aprender de verdade. Eu tava explicando o que é energia natural fluente, como que funciona o sistema interligado nacional no último vídeo da Auren. Você não vai ver isso em nenhum outro canal. E aí eu concordo que são pessoas, se você tá aqui, você é um tipo de pessoa que vai aprender muito acima da média. Só que isso vai custar um pouco do seu tempo, vai custar um pouco da sua atenção. E hoje a maioria das pessoas querem ficar no TikTok, no Instagram, né? Quer um videozinho de 7 minutos pra ver o que tá acontecendo na vida da pessoa. Então, realmente, é mais difícil eu competir em grau de crescimento com os outros canais que são mais básicos, mais topo de funil. 7 erros que vai impedir a sua riqueza. 7 erros que você está... 7 acertos que me fez... É diferente, né? O conteúdo é diferente. A única coisa que eu posso fazer pra tentar atingir a maior parte das pessoas é você deixar o like no vídeo. Se você deixa o like no vídeo, eu descobri que se você se tornar membro, o YouTube distribui mais o canal. Então, se você puder colaborar com o canal aí, você que tá caindo de paraquedas, nem peço que você se torne membro, não. Só o like mesmo já tá suficiente, tá? Depois que você assistir uns 30 vídeos do canal, se você quiser se tornar membro pra ajudar o canal, porque realmente, com tudo que eu entrego lá dentro dos membros, eu não ganho nada com aquilo. O YouTube fica com metade daquele valor lá, que é R$7,90 menos que uma coca. O intuito é realmente para aumentar a distribuição do canal, para mais pessoas conseguirem ver o canal. Então deixa o like no vídeo aí, beleza? Agora vamos para complexidade intermediária. Complexidade intermediária tem vários aqui, tá? Tem vários aqui. E tem alguns aqui que são excelentes, cara. Tem alguns que são top das galáxias. E tem outros que são obrigatórios. Pra você que mora no Brasil, dos livros intermediários, o Faça Fortuna com Ações é um livro obrigatório. Isso aqui tem que estar na cabeceira de sua cama, cara. Isso aqui tem que estar na cabeceira de sua cama enquanto você estiver investindo aqui no Brasil para dividendos. É um livro que tem, meu Deus do céu, a melhor construção narrativa. Não, mas o grau de conhecimento que ele passa e o grau de discernimento que você tem depois de ler esse livro, o
motivo de preço teto, o porquê que os dividendos são tão importantes, o porquê que o retorno da SP500 70% é em dividendos, o porquê que um monte de coisa, tem um monte de coisa ali dentro daquele livro que te convence por estatística, por resultado histórico, que os dividendos fazem muita diferença na sua carteira, muita. Reduz muito o risco, aumenta o fluxo de caixa, que aumenta sua rentabilidade no longo prazo. Então você consegue, através de ações e outros ativos pagadores de dividendos, aumentar em muito a sua rentabilidade no longo prazo, sem aumentar o seu risco. Faz total sentido aqui o Faça Fortuna com Ações. O Décio Bazin, que foi o cara que escreveu esse livro, não era um cara qualquer, ele era um jornalista que, inclusive, presenciava os pregões da bolsa. Então é um cara que tinha conhecimento, um cara que, inclusive, perdeu dinheiro na bolsa, um cara que depois criou uma estratégia justamente para poder evitar essa perca de dinheiro que ele queria aposentar. Então ele calculou a média mundial, por isso que veio o 6% do Décio Bazin, o preço teto a gente usa 6%. Você vai entender dentro desse Faça Fortuna com Ações. Outro livro básico, assim, que não necessariamente é obrigatório, tá? Eu fico meio assim, se tivesse aqui colocar na metade aqui, eu colocaria, tá? Mas o problema é que é um livro, assim, de 200 páginas. O John Bogle é um cara excelente pra explicar. Ele usou dado histórico pra caramba. Assim, um livro que você tem que ler realmente, mas não é um livro assim tão urgente, porque eu já te ensinei várias vezes isso aqui no canal. Mas na minha opinião, pô, esse aqui é ruim, né? Porque esse aqui deveria estar no obrigatório. Se você não segue o canal, esse aqui deveria estar no obrigatório. Vou deixar esse aqui no obrigatório. Depois eu organizo aqui em ordem qual é o mais importante, tá? De primeiro pra segundo e tal, eu organizo qual que é o mais importante no final, que a gente já tiver distribuído tudo. Outro livro intermediário excelente é esse aqui, ó. A Fórmula Mágica Bater o Mercado de Ações. Inclusive ele tá ali, ó. Ele é o único que fica em pé sozinho, tá vendo? Ele é o único que fica em pé sozinho. Porque eu tenho um cunho sentimental com esse livro aí. Ele não é um livro assim excepcional, dá pra resumir o livro aí em poucas páginas. A fórmula do Joel, ela não é a melhor fórmula pra você utilizar aqui no Brasil. Não é, nem de longe a melhor fórmula pra você utilizar aqui no Brasil. Ela é muito mais quantitativa do que qualitativa. Eu sou muito do cunho de qualidade do que de quantitativo. É óbvio que o quantitativo importa, mas o qualitativo importa muito mais. Só que com esse livro aí, lendo esse livro aí, onde na verdade é como se fosse um pai ensinando para um filho como que ele deveria precificar a empresa dele ele vendia balinha, goma de mascar e pirulito na escola, como que ele precificaria essa empresa dele. E aí ele vai ensinando pro filho dele como que ele precificaria essa empresa que ele criou, justamente para ensinar para você, o leitor, como que a gente precifica outras empresas. E ele tem o seu método de precificação, tem o valuation do próprio Joel, que inclusive tem lá na Word, os ranks e tudo, dá para você utilizar. Muita gente utiliza o earning yield do Joel para poder precificar as ações, só que na minha opinião, não é a maneira mais efetiva de você precificar aqui no Brasil. Por que eu coloquei ele como excelente? Porque existe algo sentimental entre eu e esse livro. Porque foi através deste livro que, sei lá, não sei, se é porque eu não consigo ainda identificar direitinho a voz de Deus, né? Às vezes a gente escuta uma voz que não vem de nós, não. Se você tá brigando com você mesmo sobre alguma coisa que você fez, ou se você tá questionando a você mesmo sobre uma coisa que você pensou, cara, você não é, né? É alguma coisa, na minha opinião. Tô amadurecendo nisso. Um dia eu testemunho aqui quando eu escutar a voz audível de Deus aí, mas por enquanto ainda não escutei. E aí, foi lendo esse livro aí que eu tive um insight tão grande que se transformou no método 2 em 1 hoje, que é o meu método de investimento em fundos imobiliários. Então pensa, é a fórmula mágica que bateu o mercado de ações. Foi o que me ensinou, foi o que fez eu criar um método de investimento em fundo imobiliário. Então, isso aqui prova que um livro, 30 pila, sei lá quanto tá custando esse livro aí, sei lá, 40 pila, 50 pila, pode mudar a sua vida da água pro vinho, cara. Porque uma coisinha que você lê em uma página, é minutos que podem mudar não só a sua vida, mas sua geração inteira. Sua geração inteira. Foi basicamente isso que aconteceu comigo lendo esse livro aí. O método 2 em 1 não mudou só a minha vida, mudou a geração inteira, né? Não só pelo método que eu invisto, mas por eu ensinar isso pra outras pessoas também. Então não negligencie o poder de um livro, viu? Isso é absurdo. Cara, isso aqui tá ficando muito enviesado, porque é difícil eu achar um livro ruim aqui, né, cara? Eu acho que não vai ter nenhum, não perca seu tempo, horrível. Muito enviesado esse negócio aqui. Outro livro básico é o do Luiz Barsi. Eu vou colocar ele aqui como mais ou menos, porque não é que é um livro ruim, tá? É porque ele é mais um livro de bibliografia. Então é legal você ler a biografia do Luiz Barsi, da onde ele veio, como que ele investia no começo, mas não tem a técnica aqui do investimento dele. Inclusive, me parece, a Luiz Barsi deu um spoiler, a Luiz Barsi deu um spoiler que eles estão escrevendo outro livro e que nesse livro vai vir a técnica de investimento dele e tal. Eu leria, no seu caso, eu leria esse livro, mas em respeito a tudo que o Luiz Barsi representa, realmente, aí a biografia dele é legal pra caramba, você vai ver lá que ele morava no Cortiço, você vai ver que ele tem uma historinha lá de briga com a Clabinha, é bem legal. Não vou nem dar outro spoiler do livro aqui pra você não, porque esse livro é legalzinho. O livro do Ser Base, na minha opinião, também entra aqui no mais ou menos. Não é um livro ruim, tá? Pelo amor de Deus, não é que é um livro ruim, é porque assim, já tem 3 pessoas do Brasil aqui, depois o pessoal vai falar assim, porque você não gosta das produções brasileiras, tá? Não, tem um brasileiro aqui também, ó, o Décio Bazin também era brasileiro, tá? É porque realmente, se eu tiver que classificar
em grau de importância, o que foi pra mim, né? Isso é uma opinião totalmente enviesada. Eu vou ter que classificar, vou ter que ser honesto, né? Então, não é porque eu falo que os livros são ruins, não é isso. É porque na contribuição para o seu crescimento como investidor, na minha opinião, ele se encaixa aqui, beleza? E fique aí esse disclaimer. Tem livro pra caramba pra gente voltar. O André ficou louco, colocou livro demais da conta, mais de 20 livros, tá louco. Vamos ter que fazer uma parte 2 desse negócio. Outro livro básico, e esse aqui, na minha opinião, obrigatório, cara. Nossa, esse livro aqui é muito bom. José Cobori. José Cobori é um cara assim, ó, inteligente pra caramba. O José Cobori é inteligente pra caramba. Inclusive, ele era um cara mais liberal. Aí depois ele veio mudando mais pra um modelo socialista. Hoje ele nem fala que ele é socialista, ele fala que ele é humanista, que ele defende o direito dos humanos e tal. Isso ganha muita audiência, né? Porque, pô, você falar que você é contra o sistema, isso atrai muita gente pra você. Eu não concordo com tudo que o José Cobori fala hoje em dia. Não concordo com tudo. Inclusive, se você ler este livro aqui, tava até gravando uma série sobre este livro, parei de gravar porque tinha muita gente brigando comigo, parei de gravar, mas se você ler este livro aqui, meu amigo, e escutar os podcasts do José Cobori hoje, parece até que é outra pessoa, é um outro José. Ele realmente, ou ele evoluiu, ou ele evoluiu, né? Ou ele criou uma opinião nova. Mas esse livro aqui é sensacional, na minha opinião, obrigatório para todas as pessoas que não sabem nada sobre economia ou que acham que sabem. Você que acha que sabe sobre economia, cara, lê este livro aqui. O José Cobori foi sensacional na hora de criar essa fábula, né? Ele criou uma historinha para explicar sobre como funciona o governo, Estado, sobre como funciona taxa de juros, sobre o que é o papel do Estado na economia, pelo menos numa economia primitiva. Quando a gente vai melhorando essa economia, é óbvio que vai aumentando algumas complexidades. Mas esse livro aqui, sensacional, cara, sensacional. Coborizão aqui mandou ver neste livro aqui, absurdo. Outro nacional, né? Só para me defender aí, né? Porque senão depois o pessoal vai encher o saco. Nossa, o primeiro livro aqui, ó. O primeiro livro mediano que vai pra não perca seu tempo. Dói falar isso aqui, porque sabe quem foi o Benjamin Graham? Benjamin Graham foi quem ensinou o Warren Buffett. Foi quem ensinou o Warren Buffett. Então, pô, se o cara foi o cara que ensinou o Warren Buffett, por que ele tá aqui em não perca seu tempo? Na minha opinião, cara, deixa eu até ver ele aqui, cadê ele? Ó o tamanhão desse livro aqui. Ó o tamanhão desse livro. Eu não tô falando por causa do tamanho não, tá? Não tô falando por causa do tamanho não. É porque você vai dispor de um grande tempo para poder ler esse livro. E os ensinamentos dele não é que são ruins, tá? Nada disso. O Benjamin Graham, ele gosta de ensinar através do Value Invest. E na verdade, o Value Invest dele não é nem um Value Invest normal, é um Deep Value Invest. Ele investe em investimentos profundos de valor, ou seja, compra empresas descontadas com o intuito de ganhar com valor intrínseco. Coisa que não dá pra gente utilizar muito aqui no Brasil não, né? Principalmente em estatais, não dá pra utilizar muito. E aí, aqui a página principal do livro, na minha opinião, é a 438, 439, tá até aqui riscado e tal. Então essas são as partes principais. E sinceramente, até chegar nessa parte aqui, sabe aquela história ou aquele anime que você tá assistindo, aquela série que é chata. E aí chega um episódio que é bom e depois volta a ficar chato de novo? É basicamente esse livro aqui. Então não sei se compensa pra você ler, né? Encara ele aí. Eu não vou te recomendar ele porque realmente eu acho que tem outros livros melhores e é como se fosse aqui o da Fórmula Mágica. Você consegue resumir o do Investidor Inteligente também, o seu método de valuation. Só que o da Fórmula Mágica você vai ter 120 páginas pra você ler, né? Esse aqui é 700 páginas. Então tem muita história ali, não sei se é tão assim efetivo, tá, pra você. Fica bravo não, sei que tem muita gente que gosta desse livro aqui. Fica bravo não. Outro livro básico, Guia Suno de Fundos Imobiliários. Esse aqui eu comprei esse livro na época que eu tava começando a aprender sobre fundos imobiliários. E basicamente uma definição sobre o que é fundos imobiliários. São, sei lá, 80 páginas. Não precisa perder seu tempo com isso aqui também não. Isso aqui é uma coisa muito básica. Você consegue aprender aí, em algum vídeo no YouTube, no meu canal aí, você consegue aprender muito mais do que só o que tá dentro desse livro aqui. Então não acho que você deveria perder tempo com isso aqui não. Esses dois livros do Howard Marks são absurdos, cara. Os dois são muito bons. Mas se eu fosse escolher, pô, são dois do mesmo autor, né? Eu vou ter que dar uma nota melhor pra um do que pra outro. E aí, como a gente tá falando aqui de nível intermediário, acredito que eu vou colocar o mais importante para investidor aqui, ó, no excelente, e os dominando ciclos de mercados aqui no mais ou menos. Ou então, é difícil esse aqui, hein? O Andrezão vacilou, né? Colocar nesses dois aqui, podia ter colocado só um. Peter Lynch, um cara absurdo, sensacional. Esse livro dele aqui é muito bom. Eu vou colocar ele aqui no mais ou menos, porque tem um outro livro do Peter Lynch que eu gosto pra caramba, que inclusive o Andrezão não colocou aqui pra eu votar, não colocou. Que é este livro aqui, ó, One Up on Wall Street. Deixa eu mostrar
mostrar uma fotinha dele aqui pra você. Esse livro aqui é brabo. Esse livro aqui, eu colocaria ele no excelente, tá? Mas o Andrezão não colocou este livro. Esse livro aqui, inclusive, ele mostra como que ele faz, o método de valuation dele. Então aqui na parte do Peter Lynch, Batendo no Mercado, ele também mostra um pouquinho, né? Mas é mais sobre percepções e tal. E neste outro livro aqui, o One Up, ele mostra realmente como que ele faz valuation dele. Usando, aí ele ensina o PEG Rate, ensina o PEGI, com o yield ali também, rate, e aí ele consegue classificar se a empresa tá cara, barata, se tá um preço justo, enfim, ou se tá muito barato, muito descontada, né? Então, esse livro aqui faz muito sentido, ele está na parte do excelente, tá? Excelente. Renda fixa não é fixa. A Marília, ela sabe muito de renda fixa, tá? Eu vou colocar aqui no mais ou menos, mas é por grau de importância mesmo, tá? Não é porque o livro é ruim, não. Esse livro aqui abre os seus olhos sobre marcação de mercado. Não dá pra explicar, assim, na minha opinião, não dá pra explicar totalmente a marcação de mercado através de um livro. Tanto que, pô, pra eu explicar marcação de mercado, demora 2, 3 horas nas aulas gravadas e 4 horas se eu for fazer uma live pra explicar marcação de mercado. Tem esse vídeo aqui que eu explico sobre marcação de mercado, basicamente dá uma resumida no livro da Marília. Mas, cara, é um livro que realmente abre seus olhos, porque todo mundo acha que renda fixa é fixo, porque a renda fixa é fixo, mas só é fixo se manter até o vencimento, se for pré-fixado ou IPCA+. Se for pós-fixado, beleza, é renda fixa mesmo, mas os outros não. Então, basicamente, isso aqui é um livro que abre seus olhos, tá? Abre seus olhos. Assim, como a Marília, ela fica limitada realmente ao livro, né? Ela não pode sair do livro e te explicar escrevendo e tal. Fica difícil realmente para explicar essa parte de renda fixa. Então tem um grau de complexidade um pouco maior. E aí, vou deixar aqui no mais ou menos, tá? Vou deixar aqui no mais ou menos. Agora que eu vi aqui, ó, tem um Bitcoin Red Pill aqui, cara. O Andrezão tá querendo caçar encrenca comigo. Os bitcoineiros aí, ó. Os bitcoiners vai meter o pau, né? Eu vou colocar ele ali, é horrível. Vamos ver o que o povo vai falar. As cartas de Warren Buffett, muito boas as cartas de Warren Buffett. Mas acho que fica aqui, ó. Colocar ele em primeiro lugar do mais ou menos. Inclusive as cartas do Warren Buffett, você consegue acessar elas, né? Você digita aí, ó, cartas da Berkshire. Tá até aqui, ó, cartas de Berkshire. Você consegue entrar aqui e ver todas as cartas que o Warren Buffett deixou na Berkshire e tal. Faz isso anualmente, desde 1997, tá vendo? Então você consegue ler todas aqui. Esse livro é legal, tá? É bem legal que você veja a concepção, o que o Warren Buffett tá achando do mercado e tal. É como se fosse uma carta de um gestor aí de uma empresa, ou de um gestor de um fundo de investimento de multimercado. No caso, a Berkshire que é uma holding, né? Então, como se fosse uma carta da Itaúsa, uma carta da Cosan, enfim. Legal, gostei. O único problema do Warren Buffett é que ele nunca escreveu um livro, né? Então todos os livros que você vê, por exemplo, o jeito do Warren Buffett de investir, eu tenho aqui inclusive uma trilogia do Buffett, que quem escreveu foi a Mary Buffett, que andou muito do lado dele também. Muito bom essa trilogia, ainda não li toda ela, mas ela é muito boa. Tem um outro livro grandão, que é a biografia do Warren Buffett, aquela ali, ó, a Bola de Neve. Então tem muito livro sobre o Warren Buffett, mas o Warren Buffett mesmo, ele nunca escreveu um livro, ele só escreveu cartas sobre a Berkshire, entende? Então meio que você vai coletando algumas informações das percepções de pessoas que estavam ao lado dele sobre como ele investia. E é legal, eu gostaria que o Warren Buffett tivesse escrito um livro dele mesmo. Ó, meu método de investir é esse. Esse que eu tô lendo agora, essa trilogia do Buffettlogia, né? O Buffettlogia, ele é mais detalhado. São 3 livros só pra explicar o modelo do Warren Buffett de investir. Inclusive não tá aqui pra gente votar, né? Ele ficaria aqui no excelente. E aí aqui, já vou até voltar aqui o jeito do Warren Buffett de investir, porque apesar de falar sobre como o Warren Buffett investe, olhando mais qualitativamente, depois que o Charlie Munger chegou na vida dele, se tornou o braço direito dele, né? Nosso querido Charlie Munger, que já faleceu, tomara que ele tenha aceitado a Cristo, pra gente conversar com ele lá no céu, né? Você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente salvador, você quer conversar com Charlie Munger, se ele tiver aceitado, você vai ter que aceitar também, viu? Que senão você não vai, não. Eu vou deixar aqui o jeito do Warren Buffett de investir, não é porque eu não gosto do jeito do Warren Buffett de investir, na verdade eu acho fenomenal o jeito qualitativo do Warren Buffett de investir, as transições que ele fez na carreira dele. Pô, ele tinha uma estratégia chamada bituca de cigarro. Charlie Munger brigava com ele pra caramba. Pô, que negócio é esse, você comprar a empresa fundada? É como se ele comprasse, por exemplo, a IRB inteira e reestruturasse o negócio, depois vendesse mais caro. Ele compra muito barato pra vender mais caro depois. E o Charlie Munger falou assim, pô, pra que você fazer isso? É só você comprar empresas que já são muito boas, mesmo que você não tenha tanta margem, mesmo que você não esteja tão descontado. Compra lá, que é melhor assim. E assim, a rentabilidade do Warren Buffett, não só por causa do Charlie Munger, né? Não só por causa dessa mudança na estrutura e em como analisar as empresas, mas também por conta da idade, o quanto de patrimônio que ele tinha, que ele foi gerando cada vez mais juros compostos sobre suas posições, mas sem sombra de dúvida, o que mais multiplicou a carteira e o capital do Warren Buffett, da Berkshire,
Shark, foi a qualidade das empresas. Não foi pelo preço que pagou, mas a qualidade. É óbvio que o preço importa, mas a qualidade importa muito mais. Então, o jeito do Warren Buffett de investir é muito bom, muito bom. O jeito do Warren Buffett de investir. Mas o livro O Jeito do Warren Buffett de Investir é mais ou menos, entendeu? Não sei se ficou claro aí pra explicar. Eu acho que agora a gente começou a entrar aqui em livros mais técnicos, né? Na verdade, já tinha entrado um pouquinho em livros mais técnicos aqui, mas vou colocando agora esses livros mais técnicos aqui. Tem um Charlão perdido aqui no meio, cara. 10 princípios pra você evoluir. Esse livro do Charlão eu não li, cara. O André colocou aqui, eu não li esse livro ainda. Eu vou, inclusive, comprar o livro do Charlão pra ler aí. O Charlão é um cara respeitável, o cara cria uma comunidade muito forte, né? O cara gosta de bater na mesa igual eu, o cara é brabo. Tamo junto, Charlão. Admiro você aí, meu querido. Ainda não li seu livro, mas vou ler, viu? Vou ler. Então, na parte mais técnica, tem alguns livros aqui que juntam coisas legais de você entender. Você já tem, basicamente, uma base. Você já sabe o que é dividendo, você já sabe o que é ação, o que é fundo imobiliário, já sabe o que é ETF. Você já sabe alguns valuations aqui, valuation preço-teto, valuation de earning yield, você já sabe valuation aqui, a gente colocou o One Up em Wall Street aqui do Peter Lynch, você já sabe outro tipo de valuation, você já sabe ler mais ou menos qualitativamente, tem o valuation aqui do Benjamin Graham também, que é o valor intrínseco, então você já sabe alguns modelos de valuation, você já sabe basicamente como avaliar mais ou menos uma empresa. Agora se a gente precisa ir para a parte qualitativa, análise de DRE, análise de balanço, como que a gente vai investir psicologicamente falando nas empresas, quando é que eu tenho que comprar, se faz sentido o DCA, se não faz, como que eu tenho que montar o portfólio. Agora a gente começa papo de gente grande. Então eu vou voltar mais rápido aqui, porque eu acho que o vídeo já tem uns 40 minutos, né? Então aqui a gente vem de Philip Fisher, um cara extraordinário, inclusive foi um dos caras que ensinou o Warren Buffett também a investir, contribuiu, né? Não é que ensinou, mas contribuiu. A gente sempre tá contribuindo, aprendendo. Eu contribuo com o seu aprendizado, mas eu aprendo muito com vocês também. Vocês me forçam a aprender muito também. Eu aprendo com várias pessoas que também gravam vídeos no YouTube, vários cursos, comprei curso pra caramba, já gastei mais de 120 mil reais com curso, então tô aprendendo o tempo todo. O Philip Fisher foi um cara que ensinou muito e aprendeu muito com o Warren Buffett também, contribuiu, né? Com o crescimento dos dois. Eu vou colocar ele aqui no excelente, um cara, inclusive, eu vou colocar, depois eu organizo aqui na ordem, né, dos melhores e tal, mas enfim, o Philip Fisher aqui tá na parte excelente, também ensino o modelo de valuation dele, então interessante que você leia esse livro. Portfólio Permanente, cara, é um livro excelente, mas vamos lá, vou fazer uma consideração aqui do Portfólio Permanente. Portfólio Permanente não serve pra você, tá? Não serve pra você. No Portfólio Permanente, o cara criou um método de investimento, mesmo que você seja burro, você consiga rebalancear sua carteira e conseguir uma rentabilidade no longo prazo muito boa. O que ele ensina ali dentro do portfólio permanente? Pô, você teria que ter 25% em reserva de valor, em ouro, 25% em pós-fixados e 25%, por exemplo, em ações e outros 25% divididos em pré-fixados e IPCA+. E aí, você consegue ir moldando a sua carteira e esse portfólio permanente de acordo com o que vai rebalanceando, desbalanceando a sua carteira. E aí, isso aqui, inclusive, comba com os princípios de Ray Dalio. Por quê? Já vou até colocar ele ali do ladinho. O portfólio permanente cria na sua cabeça a necessidade de você manter um método de alocação. Método de alocação é muito importante. Tivemos alguns estudos que inclusive já apresentei para vocês, em 1986, depois em 2011, depois em 2020, feito pela Vanguard, feito pela Bloomberg, que mostrou que mais de 90% do resultado dos fundos de investimento provém do seu método de alocação. Não é de saber escolher a melhor empresa entre 5 bancos, não é eu saber o melhor banco, é eu ter um banco na carteira. É óbvio que quem sabe escolher o melhor banco vai ter mais rentabilidade, mas só de você ter banco na carteira já vai aumentar em muito sua rentabilidade no longo prazo. Você não vai ficar aquém de uma rentabilidade boa. Ou seja, o método de alocação importa. O portfólio permanente ele te mostra isso. Pô, o método de alocação importa, o método de alocação é importante e tal. Então, respeite o método de alocação, cria o seu. Ele sugere o portfólio permanente que você deveria seguir, o que eu não concordo, tá? O método de alocação dele eu não concordo, porque é um método de alocação que serve muito mais para os Estados Unidos, é um método de alocação muito mais conservador. Então, para nós brasileiros, a gente pode ter um método de alocação diferente. O meu método de alocação, eu uso o método de alocação, acredito que todo investidor que se preze tem um método de alocação seu. Se você quiser usar o de alguém, porque você acha que é legal, ou o meu, por exemplo, que você acha que é legal, tudo bem, mas você tem que ter um método de alocação. O meu é o Kraken, eu divido em parcelas de ações, fundos imobiliários, ETFs, criptos, enfim, caixa também, inclusive. E aí, o portfólio permanente, ele é muito bom porque ele te dá essa sensação aí de essa necessidade de você criar o seu portfólio. Só que ele não é um livro, assim, que vai contribuir muito além disso pro seu conhecimento, tá? Eu vou até trazer ele pra cá, ó. Ele é mais ou menos. É legal que você leia, mas não é uma coisa que você vai absorver tanto conhecimento prático pra sua vida. Você vai desenvolver raciocínio lógico, pô, preciso disso e tal, e você começa a desenvolver o seu. E aí, junto com ele, tem o princípio de Ray Dalio. O principal ensinamento aqui neste livro, o principal ensinamento de todos, de longe, ele conta a história dele, como ele perdeu dinheiro com o fundo, foi triste a história, porque ele decidiu arriscar tudo numa concentração específica. Inclusive, o Ray Dalio
pensa um pouquinho diferente do Warren Buffett. O Warren Buffett acha que a diversificação é pointless, né? É ineficiente, não faz sentido nenhum. Já o Ray Dalio, ele pensa um pouco diferente, ele fala que a diversificação é o santo grau dos investimentos, que nos investimentos não tem almoço grátis, e o único almoço grátis é a diversificação. Tem muita gente que compara o Ray Dalio com o Warren Buffett e fala, pô, o Warren Buffett é muito melhor do que o Ray Dalio, tem uma rentabilidade muito melhor, e ele fala que a diversificação não serve. Só que ninguém para e olha de verdade. O Warren Buffett fala que a diversificação não serve, e realmente ele fala isso. Só que a carteira dele tem 10, 15 ações, ou seja, ele está diversificado. Ele concentra um pouco mais nos ativos que ele confia mais. Inclusive, grande parte da concentração não é nem porque ele aportou, é porque o ativo valorizou muito e ele não vendeu. Ele fez taking profit tardio. Então ele é diversificado sim. E o Ray Dalio faz justamente isso. No caso do Ray Dalio, ele tinha concentrado basicamente todo o patrimônio em um ativo. Então isso é concentração de verdade. O Warren Buffett não é concentrado assim. Não é. Então, no caso do Ray Dalio, ele também defende a diversificação de correlação negativa. E eu concordo plenamente com esse modelo de diversificação. Não precisa ter 100, 500 ativos. Peter Lynch, por exemplo, fala, você pode ter quantos ativos você quiser cuidar. Se tiver 100 ativos, tudo bem. Você consegue cuidar? Tudo bem. Então, não concordo com ter muitos ativos. Na minha opinião, você tem que ter estatisticamente o melhor e o ideal. Você não precisa ter mais do que isso. Você pode ter menos do que isso, inclusive, se você quiser diminuir a complexidade da sua carteira. Mas a diversificação, sim, faz, assim, total diferença nos seus aportes. Porque você junta o método de alocação e coloca a diversificação dentro desse método de alocação com correlação negativa, você nunca vai ficar sem oportunidade de aportar. Nunca vai ficar sem oportunidade de aportar. E quando você não tem oportunidade, você tem uma parte da carteira que vai estar seca, que é o caixa. Então, sempre. Por exemplo, o Kraken, ele foi criado estrategicamente justamente para isso. E essa parte aqui, esse ensinamento que eu aprendi com o Ray Dalio, ajudou pra caramba. A Lógica do Cisne Negro, apesar de ser um livro muito falado, vou colocar ali para você não perder seu tempo. É legal, tá? Não é ruim o livro, não. Só que essa lógica do Cisne Negro, o Nassim Taleb, ele fala como se defender e como teoricamente se preparar para o cisne negro, né? Todo mundo achava que não existia cisne negro, todo mundo contava só com cisne branco, todo mundo apostava em cisne branco, nunca vai aparecer cisne preto, é só cisne branco, é assim que existe, até que apareceu o primeiro cisne negro. A mesma coisa nas nossas ações, né? No nosso método de investimento. Pô, esse aqui vai dar boa, a empresa é centenária, é muito boa, a qualidade é muito boa, até dá ruim. Quando dá ruim é o famoso cisne negro do Nassim Taleb, você tem que estar preparado para isso. Ele até fala sobre opções, como você aposta em pozinho, né? É uma coisa que eu não concordo tanto assim, não. Se você tá diversificado, e aí, outra defesa para diversificação, se você tá diversificado, você não tem problema de um cisne negro aparecer. Não tem problema de um cisne negro aparecer. Porque você vai ter uma diversificação, e se essa diversificação tem correlação negativa, você vai ter tanta segurança no seu portfólio, que mesmo que um cisne negro aparecer em algum tipo de setor, ou até mesmo na macroeconomia, você consegue, através do seu método de alocação, se defender. Outro livro excelente, ó, Fique Rico Operando Opções. Na minha opinião, o melhor livro de opções que existe. Se você ler esse aqui, tá ótimo. Esse aqui é o melhor livro de opções, que ele te ensina a operar vendido, não ser o cara que compra, que a venda é muito mais efetiva do que a compra. Isso aqui nem cabe eu falar muito pra vocês, mas você que já sabe investir em ação, tudo quer aprender sobre opções, que é o melhor livro de opções, na minha opinião. Valuation da Mondaran, esse aqui eu tenho que ir pro obrigatório. Já é de alto nível esse aqui, tá? Já é de alto nível esse aqui, mas tem que ir pro obrigatório, porque esse aqui ele ensina a fazer valuation com fluxo de caixa descontado. Poucas pessoas te ensinam isso. Eu deixo isso, inclusive, separado pra mentoria, porque são aulas mais complexas, eu faço live avaliando valuation através do fluxo de caixa descontado, e você precisa fazer um nível de projeção mais alto. Então a gente precisa de análise de dados, de histórico muito maior. Então o Valuation da Mondaran, na minha opinião, um dos melhores livros aí, porque existem vários livros que ensinam a fazer fluxo de caixa descontado. O da Mondaran, que foi um matemático absurdo, ele ensina de maneira bem inteligente, tá? Na minha opinião, esse aqui é obrigatório para quem já tem um alto nível já, tá? Bitcoin Red Pill, aqui ó, horrível, brincadeira. Calma, seus bitcoins sem vergonha. Bitcoin Red Pill não é um livro bom. Eu li ele todo, depois fiz o curso, depois escutei o áudio de novo, o audiobook do livro. Cara, não é um livro muito bom, não. Sendo bem sincero, não é um livro muito bom. Se você ler, presta atenção, se você ler o artigo do Satoshi Nakamoto, você vai ter aí concepções suficientes para você entender o que é o Bitcoin. E, óbvio, ele dá algumas opiniões ali dentro do que é, né? E qual que é a ideia do Bitcoin. E aí usa um monte de argumentos, assim, absurdos, né? O quê? Mas usa muito argumentos absurdos que, na verdade, ele te força a concordar com algumas coisas. Se você abre um leque maior de dados, não é muito bem assim que funciona. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, não é horrível, não. Vou colocar ele aqui como não perca seu tempo, porque se você ler a fonte real dos dados e tal, tem muita coisa ali que eu discordo. Eu sei que vai ter muito maximalista em Bitcoin aqui que vai falar mal, né? Mas, enfim, aí é opinião mesmo, tá? Eu tenho, inclusive, Bitcoin na carteira, tá? Eu gosto de Bitcoin, não acho ruim, não, Bitcoin. Concordo com algumas coisas do livro, tem outras coisas que eu discordo plenamente, mas é sobre ter bom senso, né? Tem algumas coisas que você precisa ter bom senso. Caramba, quantos livros o Andrezão colocou aqui. Cansei já de conversar, cara. Tô mais cansativo do que uma análise de 40 minutos. Universidade de Berkshire Hathaway. Isso aqui
top. Excelente, esse livro aqui top. Não vou nem dar spoiler disso aqui, você tem que ler esse livro, tá? Não vou colocar como obrigatório, porque os obrigatórios eu quero deixar só o filé mignon ali pra quem tá começando, tá? Só o filé mignon. Esse aqui é top. Sabedoria de Charlie Munger é um livro ok, Vou deixar ele aqui no mais ou menos. Vou deixar ele aqui, ó, rank alto dos mais ou menos. Em Busca do Portfólio Perfeito, excelente. Esse Em Busca do Portfólio Perfeito é um livro que tem, na verdade, pequenos capítulos das principais ideias. Então, tem lá o capítulo da ideia do John Bogle. Aí ele resume o livro do John Bogle, por exemplo. Aí depois tem a ideia do Eugênio. Aí resume a ideia do Eugênio. Aí depois tem a ideia... Então tem vários... Cada capítulo é como se fosse um modelo de alocação e você consegue ir montando seu portfólio ali. Então acho bem legal esse livro aqui, ó. Bem top. Inclusive ele não é tão complexo assim não, tá? Eu vou colocar ele aqui no excelente alto. Depois eu dou uma organizada nisso aí. O do Charlão eu não vou colocar porque eu não li. O Análise Fundamentalista do José Cobori, li um pedaço só, tá? Também não li todo. Esse aqui também fica ruim pra voltar. Até onde eu li é ok. Ficaria aqui no mais ou menos, até onde eu li, né? Pode ser que ele do último terço pra frente, ele fique excelente. Mas por enquanto, vou deixar ele aqui no mais ou menos. O jeito Peter Lynch de investir, ele é uma opinião também, tá? É do mesmo jeito, você consegue ver até que o título é igual, né? São compilados, tá? Então não é do próprio Peter Lynch, tá? Vou deixar aqui do lado do jeito do Warren Buffett investir. E, por último, deixei isso aqui por último de maneira proposital, né? A Bíblia Sagrada. Esse aqui é mais do que obrigatório. É o obrigatório em primeiro lugar. Agora eu vou só organizar aqui. O Charlão vai ficar nos olhando aqui, porque eu não li esse livro dele. Então agora só vamos organizar aqui pra gente finalizar. E aí eu quero que você deixe aqui algum livro que eu não citei e tal. Ó, dentro dos obrigatórios, Bíblia Sagrada é o principal. Te ensina não só sobre investimentos, tá? Não só sobre investimentos. Para você que tá começando, começa pelos evangelhos primeiro, pra você conhecer quem foi Jesus Cristo. Se você quiser começar como eu, começa lá por Provérbios, fala muito de dinheiro, fala muito de riqueza, fala sobre o mais sábio que foi Salomão. Então, isso para quem investe, para quem gosta de números, matemática e tal. Provérbios e Eclesiastes são dois livros muito importantes. E não são livros só importantes para sua salvação, não, em Cristo Jesus, não é só isso, não. É muito importante para sua vida mesmo, cara. Muito importante para sua vida mesmo. Aí eu vou colocar aqui, ó, fala do estado da ilha depois, porque eu tô indo complexidade aqui, tá? Por onde eu acho que você deveria começar. Depois este aqui, ó. Aí ficou perfeito. Os obrigatórios ficaram perfeitos. Esse aqui você deveria sair desse vídeo aqui comprando esses livros, tá? Esses aqui você deveria comprar esses livros. Nos excelentes, eu vou deixar aqui o Segredo da Mente Milionária. Aí eu vou colocar aqui também por complexidade, tá? Então, depois, se fosse por complexidade mesmo, a Bíblia Sagrada tinha que estar depois do Valuation, né? Que a Bíblia é bem complexa, né? Tem muitas ligações, mas eu tô falando onde eu quero que você comece, tá? Então aqui nos excelentes, queria que você começasse aí pelo Segredo da Mente Milionária. Depois vem Psicologia Financeira. Ixi, aqui ficou difícil, hein? Ficou difícil aqui. Acredito que depois vem Joel, mais importante para o investidor. Então Joel, mais importante para o investidor. Busca do Portfólio Perfeito depois. Ciclo, depois Philip Fisher, Princípio de Rei Dalio. Eu só vou inverter aqui, ó. A Universidade de Berkshire, deixar Fique Rico Operando Opções por último, que ele é o último que você tem que ler mesmo, tá? Dos mais ou menos, os que tem melhores notas são esses três aqui. Pai Rico, Pai Pobre, vou colocar lá pra trás. Análise Fundamentalista aqui também. Thiago Nigro também vou colocar lá pra trás. Serbasizão aqui. Acho que o Serbas fica atrás do Thiago Nigro. Eu vou deixar a bibliografia do Luiz Barça aqui no meio também. Vou colocar aqui. Portfólio Permanente, vou colocar pra cá. Renda fixa, não é fixa, eu vou deixar aqui, ó. Ficou bem organizado. E o Não Perca Seu Tempo, não vou nem votar, né? Mas o que não perca seu tempo mesmo é esse. Depois esse. E inclusive, ó, o motivo a lógica do Cisne Negro estar no Não Perca Seu Tempo é o mesmo motivo do Investidor Inteligente. E o Red Pill eu vou deixar lá por último mesmo. Basicamente seria esse aí, meu tier list de livros. Cara, se você ler esses livros aí, sinceramente, o que eu vou falar aqui pra você agora, hein? Se você ler estes livros aqui, você investe melhor do que 95% das pessoas. Nossa, Léo, vai demorar. Realmente vai demorar. Isso aqui, pô, dá muito mais de, sei lá, só isso aqui já dá 1000 páginas. Mas aqui, nessa linha aqui, já deve ter uns 2000 páginas ou mais. Vai demorar, 5.000 páginas pra você ler. Brincando, 5.000 páginas pra você ler. Em média, o brasileiro demora aí de 7 a 10 minutos pra ler cada página. Vamos ver quanto tempo você demoraria pra ler? Isso que eu tô jogando a média alta do brasileiro, tá? 10 minutos vezes 5.000, daria 50 mil minutos. Dividido por 60, daria 833 horas. Dividido por 24, 34 dias. 35 dias, basicamente, lendo. Sem parar. Nem pra comer, nem pra fazer xixi, nem nada. 35 dias. Consegue ler. Assim, se você se esforçar pra caramba, você consegue ler isso aqui em 2 anos tranquilo. E dá a honra pro Charlão lá. Pega esse livro aqui, lê também. Eu vou ler o livro do Charlão pra depois nós colocar ele aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês pediram tanto fazer tier list de livro, né? Na verdade, vocês pediram indicações dos melhores livros. Eu fiz o tier list aí, que na minha opinião agora ficou bem mais completo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Mais investidores, até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal.